gostoso a gente poder estar juntos mais uma vez. Para você que não me conhece, meu nome é Túlio, eu sou parte da equipe ministerial aqui da Chácara já há algum tempo e atualmente tenho trabalhado com os jovens acima de 15 anos, de 15 a 30, não se animem, de 15 a 30 anos, essa é a faixa que a gente tem trabalhado no nosso ministério. E como a Tati já adiantou no Chácara News, a gente vai dar sequência a essa série Relacionamentos Líquidos, uma série que pegou, né? Vocês sentiram isso também? Pegou no nosso calcanhar de Aquiles, né? E a gente vai ter oportunidade de estender ela mais um pouquinho. E hoje falar, então, sobre os relacionamentos líquidos e esses contrastes com a comunidade dos discípulos de Jesus, que somos nós. Mas antes da gente entrar propriamente nesse tema, eu queria fazer umas perguntas para vocês. Você sabia, por exemplo, que o iPhone, ou o seu smartphone, que está aí na sua mão, espero que esteja, na verdade, no seu bolso, e que continue aí no seu bolso, não tire ele daí, ele tem 2 milhões de vezes maior capacidade do que o computador da Apollo 11, aquela aeronave, espaçonave que pousou pela primeira vez na Lua. Incrível isso, né? 2 milhões de vezes mais capacidade do que um computador, o nosso celular que cabe na palma da sua mão. Mas não pegue ele agora. Esse caça X1, uma invenção humana também, avanço tecnológico da nossa humanidade, ele foi desenvolvido em 1947 e com ele a gente conseguiu voar pela primeira vez acima da velocidade do som. Uma coisa impressionante, impactante para nós, voar na velocidade, acima da velocidade do som, é voar cerca de 1.234,8 km por hora. Eu sei que os cientistas de plantão aí vão falar que não se mede a velocidade do som em quilômetros por hora, mas é só para a gente entender, tá bom? Para a gente conseguir dimensionar. Mas logo depois, um tempo depois que esse X1 foi lançado, o X-43 foi lançado pela NASA e ele quebrou um novo recorde, quase 10 vezes acima a velocidade do som, voando de uma maneira impressionante, 12.144 km por hora. Tanta tecnologia, tanta velocidade e tanta coisa que a gente hoje vive que a gente não imaginava viver no passado. Né? E com tanta informação, com tanto conteúdo, se a gente fosse juntar todos os vídeos, todas as fotos, todos os e-mails, tudo que a gente recebe, e todo mundo resolvesse juntar essa informação e salvar, por exemplo, em CDs, apesar de ser uma tecnologia que a gente não usa mais tanto, pegasse os CDs e juntasse, seriam 404 bilhões de CDs para juntar toda essa tecnologia, todo esse aparato, toda essa informação que a gente possui hoje. E olha como ficaria, daria até para a gente chegar lá na Lua, fazendo uma pilha desses 404 bilhões de CDs. Então, é bastante coisa mesmo. Mas não muito distante da gente, aqui mesmo, na nossa cidade, da nossa região, a gente tem a oportunidade de vislumbrar um pouco desses avanços. Campinas é reconhecida pela ONU como um grande polo tecnológico, de estudos, de avanço tecnológico, reconhecido como o maior polo da América Latina. Então a gente hoje tem a responsabilidade de produzir praticamente pelo menos 15% de pesquisas e desenvolvimento do nosso país é desenvolvido aqui, na nossa cidade, na nossa região. Então a gente gosta desse negócio, de saber, de desenvolver coisas, e a gente está ficando expert nisso. Lógico que o fato de terem universidades e instituições como a Unicamp, o CPQD, outras universidades como PUC, Mackenzie, junto, nesse contexto da nossa cidade, faz com que Campinas também seja um dos maiores e mais reconhecidos polos acadêmicos do Brasil e também da América Latina. Só a Unicamp é a maior produtora de patentes de pesquisa no Brasil. Então a gente está no centro, a gente está no miolo. Alguns brincam que a gente é a Califórnia brasileira, né? O Vale do Silício brasileiro, e parece que é verdade. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Aonde a gente está querendo chegar com tudo isso? Querendo chegar exatamente aqui, na consciência
na conclusão de que há uma liquidez dos nossos avanços. Apesar da gente ser muito bom naquilo que a gente faz e da gente se desenvolver muito, a gente percebe, por exemplo, que o nosso conhecimento é um conhecimento líquido. A gente cresce e avança em uma década, o que a gente não avançou em séculos, e a gente se desenvolve muito rápido e gosta disso, mas essa tecnologia toda, esse avanço todo, não tem nos ajudado muito nos nossos relacionamentos. Eu acho que isso indica algum problema que a gente tem que tratar. Nós estamos tão saturados de conhecimento, de informação, de conteúdo, que a gente mal consegue perceber o quanto a gente está insensível ao que está acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, a TV noticia que um professor foi espancado até a morte. E depois, na sequência, espancado até a morte pelo seu aluno. E depois, na sequência, vem o placar entre Brasil e Venezuela nas eliminatórias da Copa. E a gente passou reto. A gente não consegue nem digerir as informações que chegam até a gente, porque vem outra na sequência, vem outra na sequência, vem outra. E o nosso guru para esse assunto de liquidez do nosso mundo, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele diz exatamente isso. Nossos ancestrais eram esperançosos. Quando falavam de progresso, se referiam à perspectiva de cada dia ser melhor do que o anterior. Nós estamos assustados. Progresso para nós significa uma constante ameaça de ser chutado para fora de um carro em aceleração. Uma imagem forte, né, meio espantoso até perceber e pensar nisso, como uma pessoa sendo lançada fora. Acho que perdemos o sinal aqui, contato com a nave-mãe. Vamos ver se volta. Voltou? Voltou. E aí a gente percebe, no entanto, que a gente está ficando muito insensível ao que está acontecendo ao nosso redor. E a gente percebe também, na verdade, que a gente está meio inseguro com esse negócio. Que a gente está com medo de que alguém se torne mais conhecedor daquilo que a gente faz e a gente seja substituído no mercado de trabalho, que pessoas venham a ocupar o nosso lugar na sociedade e a gente deixe de ser reconhecido, de ser conhecido como a gente é. É tudo tão rápido que a gente vive essa tensão, esse conhecimento líquido. Mas não só o conhecimento líquido, mas também o poder líquido. Da mesma forma que o conhecimento, a gente se sente muito poderoso quando a gente tem um celular na palma da nossa mão. E aí, através desse aparelho, desse equipamento, a gente tem o mundo todo na nossa mão. E a gente gosta disso, né? Nossa, eu posso acessar aqui o que eu quiser, eu posso conseguir o que eu quiser com esse equipamento e com tantas coisas que a gente desenvolveu como seres humanos. Que legal! A gente se sente poderoso. Mas, apesar de termos esse equipamento à nossa disposição, a gente percebe aquilo que eu falei anteriormente. Não está nos ajudando. Apesar da gente ter viajado para lugares onde a gente não costumou viajar em décadas, em séculos anteriores, apesar da gente ter viajado em velocidades que a gente nunca imaginou atingir, alguma coisa está falhando. Porque esse poder que a gente deveria ter e deveria beneficiar outras pessoas é um poder que a gente usa só em benefício próprio. O poder que deveria ser compartilhado, a gente quer só para a gente. A gente se torna mesquinho, egoísta, arrogante, principalmente em relação àquele que sabe menos, que tem menos poder aquisitivo, que tem menos poder de influência do que a gente. E a gente vai se tornando meio estranho. Uma cidade como Campinas, que tem tudo aquilo que eu falei, tanta tecnologia a seu dispor, tanto conhecimento, tanta sabedoria, a gente tem também 182 favelas na nossa cidade. Milhares de pessoas vivendo em condições subhumanas. Será que a gente não poderia usar todo o nosso poder, todo o nosso conhecimento para diminuir, se não sanar essa desigualdade social que a gente tem ao nosso redor? O que vocês acham?
Além disso, a gente vive o amor. Não, antes disso, tem uma frase aqui do Henry Nouwen muito importante. Ele diz que o poder impede que se estabeleçam pontes de amizade e comunhão. O poder que era para nos aproximar nos afasta das pessoas, nos impedindo de nos relacionar com elas. Que a gente possa pensar nisso. Esse poder que nos afasta e que gera também um amor líquido. O Bauman volta a nos dizer: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Já ouviu essa frase em algum lugar? Tudo é descartável. A gente usa, de repente ficou obsoleto, ficou ultrapassado, a gente troca. A gente usa, quebrou, joga fora. Nem vê se tem conserto. Não é assim? Compra outro. Vai lá na internet, dá um clique, comprou. Chega rapidinho em casa. E da mesma forma a gente faz com pessoas. Os relacionamentos a gente também trata dessa mesma maneira. Estamos usando pessoas como se fossem objetos, coisas. Numa relação bem narcísica, onde o outro deveria ser o centro, nós somos o centro. Nós somos o foco. Nada é feito para durar. Eu sei que está meio pessimista essa fala, essa conversa. Porque a gente está falando de conhecimento líquido, poder líquido, amor líquido, mas toda essa liquidez ela pode se solidificar. A gente vem percebendo isso ao longo dessa série. Há uma transformação que pode acontecer em nós e através de nós, como comunidade cristã. Então, por isso, hoje nós vamos refletir sobre esse tema, os relacionamentos líquidos e seus contrastes com a comunidade de Jesus, que somos nós. E a gente vai fazer isso voltando os olhos, a mente, o nosso coração para a sabedoria bíblica, lá no Evangelho de João. O Evangelho de João, ele vai falar de uma estrutura muito interessante, ele vai se usar de uma estrutura muito boa. Ele fala nos primeiros 12 capítulos, ele fala dos 3 anos do ministério de Jesus. Ele fala de tudo que aconteceu ali na vida de Jesus, as curas, os milagres, as conversas, os encontros. Mas, de repente, a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, João foca em uma noite, em apenas uma noite, a última noite de Jesus antes de ir para a cruz. É interessante isso. Sabe o que Jesus escolheu e decidiu fazer na sua última noite? Não resolveu chutar o pau da barraca. Não resolveu ir para a balada. Ele resolveu passar essa última noite com seus amigos, seus discípulos, numa relação profunda de intimidade, numa relação profunda de amor, de convivência íntima. Exatamente a forma como ele gostaria que a gente convivesse uns com os outros, e com ele, com Deus. Então ele mostra através dessa convivência nessa última noite. E João registra então isso para a gente de uma forma única. Nesses 5 capítulos existem relatos que não acontecem nos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas não falam a respeito das mesmas coisas que João está falando. Vale a pena você dar uma olhada lá na sua casa depois. Mas vamos ver a partir do capítulo 13, o início dessa última noite de Jesus. Diz assim o texto: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés.
Jesus respondeu: se não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro se empolgou aqui, né? Acho que a gente também faria isso. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. E aí vem a explicação de Jesus, que eu sei que a gente está doido para saber. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Senhor e Mestre, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus sempre nos dá uma boa dica a respeito do caminho para a felicidade. Como viver uma vida feliz. O tempo todo a gente vê Jesus apontando esse caminho. Nem sempre a gente gosta, nem sempre a gente quer seguir o que ele falou, porque nem sempre é fácil. Vocês querem ser felizes? Pratiquem. Pratiquem o que eu acabei de ensinar. Jesus diz claramente isso. E aqui a gente entra então no primeiro contraste dessa noite, do conhecimento líquido que a gente já falou, versus o conhecimento transbordante de Jesus. Porque Jesus conhece todas as coisas, de uma maneira única. João fala no primeiro versículo que Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Jesus sabia do seu futuro, quando ele iria morrer, que Judas iria o trair, que Pedro iria o negar. Jesus sabia todas as coisas. Jesus sabia também do seu relacionamento com Deus, que ele viera do Pai e voltaria para o Pai. Ele sabe também, e sabia, da extensão da sua autoridade. Todo o poder, todas as coisas estavam debaixo do seu poder. É um conhecimento pleno, um conhecimento diferente do nosso, que a gente não tem compreensão, a gente não consegue nem entender. E ele usa desse poder também. Ele vive uma atitude muito diferente diante desse poder que ele tinha. Nós, nas nossas universidades, nas nossas escolas, no nosso trabalho, a gente está cheio, repleto de poder. Mas o que a gente faz com esse poder? O que a gente faz com esse conhecimento? Normalmente a gente fica cheio de si, porque a gente conhece sobre alguma coisa, porque a gente é perito em alguma coisa, e a gente fica, na verdade, cheio de si, e quando a gente se enche de si, não cabe mais nada, não cabe mais ninguém, só cabe a gente. Não sei se você já viveu a situação, você fica tão cheio de si, que não cabe uma pessoa, não cabe mais ninguém, eu me basto. E é isso que a gente vive. Mas a intenção de Deus para o conhecimento era que fosse algo diferente, para que a gente tivesse uma relação diferente com o conhecimento, de humildade, que quanto mais a gente conhecesse, mais humilde a gente se tornasse, e não orgulhosos, não arrogantes. Quanto mais nós conhecemos, mais nós ficamos cheios de nós, mais a intenção de Deus para o conhecimento é que quanto mais conheçamos, mais fiquemos plenos dele, de Deus, e sensíveis aos outros. Nós usamos o nosso conhecimento para nos promover, mas Jesus não. Ele usa o conhecimento dele para servir. Ele usa o conhecimento para abençoar. É uma mensagem prática, não só teórica. É um exemplo muito concreto que Jesus dá aqui. E nós, como comunidade dos discípulos, dos seguidores e seguidoras de Jesus, temos essa responsabilidade de fazer o mesmo com o conhecimento que a gente tem. Multiplicar, transbordar, partilhar, para enriquecer outros,
para abençoar outros e não ficar só para a gente, como a gente tem a tendência a fazer. Ainda há um segundo contraste entre o poder líquido e o poder autêntico de Jesus. Jesus pode todas as coisas. É impressionante quando a gente vê o texto, diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. O que você faria se você tivesse um poder tão grande como esse? O que você faria se você fosse um governador, um imperador de uma grande nação? Como você agiria com esse poder na sua mão? Jesus, ele pega esse poder e usa para o serviço. Ele faz algo que a gente, como ser humano, não está às vezes disposto a fazer. Ele vai em direção ao outro. Ele não trata com indiferença, ele não pisa, ele não humilha, como a gente costuma fazer. Assim que ele soube que tinha todas as coisas debaixo do seu poder, ele levantou-se da mesa, tirou a sua capa. E aqui a capa não é aquela capa de super-herói que a gente às vezes associa. Quando fala capa, ou a gente pensa em capa de chuva, capa de super-herói, ou capa do motoqueiro, sei lá. Tem também capa para cobrir o bujão de gás, eu sei, mas não é dessa capa. Jesus tira a sua roupa toda. Jesus tira a sua veste naquele momento. E fica só com uma tanga. E amarra uma toalha na cintura. Para nós isso não faz o menor sentido, né? O que é isso? Mas para os discípulos, naquele momento, Jesus tirar a sua roupa e colocar uma toalha amarrada na cintura, é um choque muito grande. Sabe por quê? Porque naquele tempo, as pessoas chegavam dos lugares, andavam a pé, obviamente, e chegavam com suas sandálias, com seus pés sujos de poeira pela terra, das ruas, das estradas, aquela terra misturada com o suor, que dava aquele aroma todo peculiar. E aí chegava em casa, com o pé desse jeito, ou na casa de uma pessoa que foi visitar, num lugar que foi jantar, e vinha até ele um escravo para lavar os pés. Um escravo vestido exatamente dessa maneira, com uma tanga e com uma toalha na cintura. Então, quando os discípulos veem Jesus tirando a sua roupa e amarrando uma toalha na cintura, eles falam: não, não, para! Que isso? O Senhor é o rei, o Senhor é mestre, o Senhor é Senhor. A imagem que eles tinham é: Jesus falou que está chegando a hora dele. Estou entendendo. Ele vai pegar uma metralhadora daqui a pouco e vai sair detonando aqui. Vai nos libertar. Eu acho que é disso que ele está falando. E de repente a imagem que Jesus traz é de servo, de escravo. Não qualquer escravo, porque quem fazia esse serviço era o menor, o mais inferior dos escravos. Impressionante. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura, enxugando um por um. O poder de Jesus é autêntico, exatamente porque ao invés de oprimir pessoas, ele serve, ele liberta pessoas. E é por isso que, quando no diálogo com Pedro, ele fala: se eu não lavar o seu pé, você não vai poder ter parte comigo. Ele está dizendo: se eu não te libertar, se eu não libertar a sua mente e o seu coração dessa cultura pecaminosa que você vive, em que diz que o bom é ser servido e não servir, que diz que a gente tem que ser sempre top, a gente tem que estar sempre por cima, que a gente tem que sempre pisar no pescoço de alguém para subir o próximo degrau. Não. Eu quero te libertar dessa cultura pecaminosa, desse pensamento opressor que a nossa cultura diz que a gente tem que detonar. Eu quero que vocês se humilhem. Eu quero que vocês sirvam. E agora os discípulos estão libertos das suas amarras culturais e a gente também. Porque a gente entende exatamente isso que Jesus está dizendo. E a gente é chamado a exercer o nosso poder, a nossa influência, onde a gente estiver, para libertar pessoas, para servir pessoas, para que outros possam vir a conhecer o Deus que a gente conhece, e a amá-lo, e a servi-lo. Olha o que diz Ivan
Satyavrata, ele disse em 2014 no Summit, do ano passado, que Jesus usou o cetro em uma mão e a toalha na outra. E nós? E você? Será que o mundo está se tornando um lugar melhor para se viver por causa da sua influência? Do seu agir na sociedade? Do seu poder local que seja? Como que a gente está lidando com isso? Jesus disse para os seus discípulos que quem quisesse ser maior deveria ser escravo, deveria ser servo, deveria ir para o final da fila. E a gente não quer isso. A gente quer aquela autorrealização constante de estar sempre no melhor lugar, desfrutando das melhores posições, sendo servido, num conforto, sem se preocupar com o outro, sem demonstrar amor pelo outro. E por falar em amor, é o terceiro contraste que a gente vê. O amor líquido versus o amor duradouro de Jesus. João diz que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É um amor para sempre. É um amor pleno. Um amor duradouro. Numa cultura onde nada é feito para durar, Jesus está dizendo, tudo é feito para durar, se a gente tiver a base, o amor duradouro, o meu amor, o amor de Deus, o amor do Pai. Na nossa cultura, quando alguém, numa cerimônia de casamento, diz, eu quero ficar casado para sempre, é espantoso. Exatamente por isso, porque nada é feito para durar. Quando a gente se compromete e vive isso na prática, porque não adianta só dizer, tem que viver, e os anos vão passando, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos juntos. A gente está exercendo esse amor duradouro. A gente está praticando isso. Numa cultura que diz que, não deu certo, bola para frente, muda, troca, descarta. Da mesma forma que um copo como esse descartável a gente usa e joga fora, descarta. E Jesus dá esse exemplo, ele diz que o amor dele é independente das circunstâncias, independente da situação. Eu gosto muito dessa expressão que diz que Jesus amou-os até o fim, porque diz para nós uma coisa que a gente sempre precisa ouvir. Tem alguém que me ama para sempre, independente da situação. Independente de quem eu sou, de quem eu fui. Ele me ama. Ele me ama. Um texto muito conhecido que fala sobre amor, 1 Coríntios 13, muito usado em casamentos, eu inclusive uso, que diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a imagem de Jesus, o amor encarnado. Paciente, bondoso, que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Mas há no meio desse texto o que não é o amor. E às vezes a nossa cultura está dizendo que o que não é o amor é o que é o amor de fato. E eles tentam dizer isso para a gente o tempo todo. Que a gente está no centro, que a minha felicidade, meus próprios interesses, o meu orgulho, isso é amor próprio. E a gente vai acreditando nisso. Por amor, Jesus derramou água para servir seus discípulos. Por amor, Jesus derramou suor para orar por seus discípulos. Por amor, Jesus derramou sangue para salvar os seus discípulos de viverem um amor líquido. Esse é o exemplo que Jesus deixa para nós. Jesus não confunde o amor líquido com o líquido do amor, que é o seu sangue, que Ele derramou por nós, que Ele entregou por nós, para que a gente pudesse se reconectar com o nosso Criador, para que a gente pudesse viver essa promessa de um amor para sempre.
uma vida eterna de amor com Deus. Essa é a chave para o nosso dia se tornar diferente, para a nossa semana se tornar diferente, para a gente se tornar felizes. Amor duradouro, poder autêntico, um conhecimento transbordante. Para a gente, então, refletir e praticar, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Você tem usado o seu conhecimento para servir outras pessoas, ao invés de tão somente se beneficiar dele? Como que está isso? O seu conhecimento tem feito de você alguém mais humilde? O mundo está se tornando um lugar melhor por causa da sua influência? Quanto do seu poder você tem usado para libertar pessoas? O desafio é esse. Viva como Jesus, amando ao outro com atitudes de servo, humilhando-se quando necessário. Humanamente falando, isso é impossível. Mas o mesmo poder que estava em Jesus e que atuou em Jesus, a Bíblia diz que é um poder que está em nós através do seu Santo Espírito. E é Ele que nos capacita e nos faz amar de uma maneira diferente. Que faz a gente se humilhar quando for necessário for. Quando for necessário e a gente não quiser. Quando for difícil. Essa tem sido a sua decisão diária? Eu espero que sim. Eu quero te convidar a um tempo de oração. Para você conversar, ter uma conversa sincera com Deus a respeito disso. Nesse momento. Coloque o seu coração diante de Deus, o Pai, que é todo amor. Um amor que é para sempre. Jesus diz para você e para mim, todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Quem por Jesus é aceito, para sempre será mantido. Jesus não despede nenhum de nós por nossas imperfeições. O amor que não deixa a gente, não nos abandona. Sua compaixão que não se esgota. Ele quer que a gente viva essa realidade. Que a gente se aproprie desse amor. Que a gente reparta esse amor com outras pessoas.